Meu nome é Adalberto Borges, sou advogado e professor. Vamos colocar 3 posts sobre fontes do direito do trabalho. O primeiro post será examinado fontes do direito e fontes do direito do trabalho. O segundo post, fontes materiais e formais do direito do trabalho, conceitos. E o terceiro, fontes formais do direito do trabalho, tipos. Vamos na primeira situação. Vamos dissecar, esmiuçar essa situação explicitada. Fonte do direito e do direito do trabalho. O que significa o vocábulo fonte? É um termo que designa a ideia, a origem, de onde promana, de onde brota algo. É como se fosse uma fonte mesmo de água minadora. Então, fonte do direito é de onde se originam as normas que compõem o direito. E o Estado, como ente, é uma fonte por excelência do direito, especialmente em países como o nosso, que valorizam esse tipo de normas que são derivadas do Estado como elaborador de normas jurídicas. Por sua vez, fonte do direito do trabalho é aquela que origina as normas que constituem o direito do trabalho. Segundo ponto, fontes materiais e fontes formais do direito do trabalho. As fontes materiais, que também são chamadas por outros de fontes mediatas, observe, começa com a letra M de Maria, mediatas, são aquelas que interferem, que influenciam e fazem pressão para se elaborarem as normas trabalhistas, como as de cunho econômicos, por exemplo, transformações econômicas, lobbies empresariais, formas sociológicas, por exemplo, formas associativas de trabalhadores, formas políticas de fontes. O que são elas? Atitudes de natureza política, tanto a nível de esquerda, de direita, de centro político, com reivindicações de melhores condições de vida, feitas por determinados partidos políticos. E aspectos filosóficos, que são correntes filosóficas, como marxismo, socialismo cristão, etc. Então, as fontes materiais envolvem o quê? Aquelas de cunho econômico, cunho sociológico, 2, cunho político, 3, e filosóficas, 4. São as fontes materiais, 4 fontes. Entendido? Vamos para as fontes formais ou fontes imediatas. São aquelas que diretamente criam, elaboram direito e se tornam visíveis na sociedade para serem cumpridas. Kelsen, filósofo jurídico, é o defensor do positivismo jurídico, onde a norma, para que seja cumprida pelos membros da sociedade, devem ser revestidas de coerção ou de coação. E, para tanto, só deve surgir oriunda do Estado. Só que existem normas que não são provenientes do Estado e que têm condições de serem respeitadas pelo cidadão. Por exemplo, como os princípios do direito, e eles são colocados inclusive na Constituição Federal.
Por exemplo, o princípio da sobrevivência, interligado com o princípio da preservação da vida, que eu menciono no meu livro, A Integração do Conhecimento Humano e seus reflexos sobre os princípios da ordem econômica e social. Outra classificação pode ser dita como fontes autônomas e heterônomas, com H, iniciando com a letra H. Fontes autônomas e heterônomas. Vamos ver as fontes autônomas, que elas geram por si mesmas. São aquelas onde os próprios beneficiários ou destinatários da norma as produzem. Os próprios envolvidos produzem as normas. Por exemplo, sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empregadores, no caso de normas coletivas de trabalho. O empregado e empregador, no caso do contrato individual de emprego. Certo? Agora já heterônomas, as normas heterônomas, são terceiros, fora daquela relação empregado-empregador, ambiente trabalhista. Esses terceiros são quem? O Estado, que elabora as normas. Também as fontes podem ser assim classificadas. Outra classificação mais ampla. Fontes internacionais, que são elas? Provenientes de órgãos ou entidades internacionais, como as convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Este órgão sendo vinculado à ONU, Organização das Nações Unidas. Além das internacionais, temos as normas estatais, que são oriundas, nascidas do Estado. Este Estado envolve o quê? União Federal, Distrito Federal, Estados-membros e municípios. Envolve a Constituição Federal, leis que podem ser complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos, resoluções, tudo isso aí, resoluções colocadas no artigo 59 da Constituição Federal. E a sentença normativa, que é proveniente do Tribunal Trabalhista, para decidir conflitos coletivos entre sindicatos dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores, respeitando-se as disposições mínimas legais de proteção do trabalho e estabelecidas entre as partes anteriormente. Onde é que está isso aí exposto? No artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Já agora, existem também as fontes profissionais, que são aquelas confeccionadas, elaboradas pelas partes interessadas, como as convenções coletivas, os acordos coletivos e regulamentos de empresa, certo? Então, essa última classificação vem fontes internacionais, fontes estatais e fontes profissionais. Tudo certo? Terminado o primeiro post, já vimos aí. Resumindo, vamos colocar aqui as fontes materiais, que também são chamadas mediatas, e tem as fontes formais, que também são imediatas. Outra classificação, fontes autônomas e fontes heterônomas. Outra classificação, fontes internacionais, fontes estatais e fontes profissionais. Até mais.